A partir de agora, tudo que você falar está sendo gravado. Usado contra mim. Ok, pode ser usado. Não vai ser usado. É André Aurino Trindade Bonfim Mamura. Tenho esse nome grande porque minha mãe decidiu colocar o nome do meu avô inteiro no meu nome, que é Aurino Bonfim. E aí eu tenho agora um nome composto que é André Aurino, um nome composto de 2 As. Sou formado em musicoterapia, toco taiko já tem mais de 12 anos. Comecei com pesquisas de musicalidade e cultura afro-brasileira, fiz pesquisa de música mandingue, que é do oeste da África, e participo já há uns 7 anos de um grupo de pesquisa de música folclórica japonesa, que é o grupo Min, que seria a pesquisa de Minho, que são as músicas regionais do Japão. Participei do grupo Seiha, de música erudita, aprendi shamisen e koto, numa linha mais tradicional, mais erudita, e depois fui para a escola de Tsugaru Shamisen, do Yuzo Akahori, que é um estilo mais contemporâneo da região de Tsugaru, do Japão. E também participo do grupo de capoeira Canavie. E é isso. De onde veio a vontade de música? Por que música? Não sei se foi uma vontade ou um pensamento muito claro, não foi virar uma chavinha. Eu acho que foi uma coisa que foi me consumindo muito aos poucos e de forma sorrateira. Assim, tipo, quando eu era pequeno, eu não lembro de ouvir muita diversidade musical. Eu, por exemplo, em casa não ouvia rádio, minha batião só ouvia CDs de Enka e cantava no karaokê. Então as músicas que eu sabia era tipo Teresa Teng e umas outras cantoras de Enka, tá ligado? E aí essa era a minha concepção de música, eu achava que música era aquilo. E aos domingos tinha um ensaio do Teatro Popular Solano Trindade, que tinha um ensaio de maracatu. Então a concepção de música era essas coisas, se bem que eu não identificava aquilo como música. Pra mim era tipo uma farra ali que eu não gostava muito de estar ou participar, por motivos familiares, de meus pais serem separados e tal. Então eu acho que aquela atividade não era agregado a algo bom pra mim, tinha um valor muito positivo pra mim, assim, né? Mas eu sempre fui permeado por músicas e musicalidades diferentes. Apesar de não ter uma diversidade grande, o que eu tinha já era diferente do comum. Então, meus colegas da escola cantavam músicas da rádio, eu ficava sabendo por eles as músicas. Muitas vezes em festinhas que tinha na escola, todo mundo cantava e eu não sabia cantar junto. Eu não tinha ideia do que era aquilo. E eu ficava cantando a Kawa no Nagare no Yoni em casa e era isso aí. Eu percebi que eu gostava de música depois que meu tio começou a fazer taiko. Isso eu já tinha, tipo, mano, uns 9 anos. E aí ele ficou, mano, uns 3 anos tocando. E foi aí minha batinha acompanhando ele nas apresentações. Até que eu percebi que eu sabia, tipo, 1/3 da música que eles tocavam já, só de ficar ouvindo e indo pras apresentações. E aí eu decidi começar a fazer o taiko também. Sim. E aí começou aí que eu comecei a perceber que eu gostava de música, mas foi tipo o começo. Não que eu falava, nossa, gosto de música. Eu gostava de estar no ambiente, eu gostava de aprender, eu gostava de tocar, mas eu ainda não tinha essa concepção, nossa, eu gosto de música. Era uma coisa muito específica, assim, que aos poucos, depois de uma longa duração de anos, eu fui percebendo, nossa, eu gosto de música. Mas aí passou tipo uns 3, 4 anos de eu já estar tocando taiko, assim. Você teve uma fase roqueira também, não teve? Eu tive uma... Mano, o meu pai, ele gostava muito de baixar músicas no MP3. Ele baixava tudo quanto era música esquisita, assim. E aí, dentro de um MP3 lá dele, tinha o meu, tinha o do meu tio e tinha o dele. Aí eu gostava de ouvir o dele, que ele sempre tinha música nova. Mano, a primeira vez que eu senti meu estômago embrulhar, assim, com uma música, foi quando começou a tocar Master of Puppets. Ele tinha baixado Metallica no celular, no MP3. E aí eu fiquei tipo...
E aí eu passei direto a música, mas depois de um tempo, por algum motivo, assim, depois de ouvir uns J-Rock e tal, eu voltei pra aquela música e eu falei, tá, pera, isso aqui é legal. E aí eu comecei a ouvir, tipo, metal, assim. Aí eu fiquei, mano, fase metaleiro por uns 5 anos, assim. Até hoje eu ainda ouço bastante metal, dou uma procurada, assim, que representa bem alguns sentimentos, mas teve a fase metaleiro pesada. Sim, ela é um clássico. A primeira fase que eu tive foi de tentar ser amarelo. Essa Sim. foi a minha primeira fase. Eu tentava ser amarelo, eu tentava ser o neto japonês da minha Bachan. Sim. Eu tentava ser amarelo. E aí tinha várias... Mano, todo mundo olhava e falava, mano, você é preto. E aí eu ficava tentando lutar fortemente contra isso, tentando, não, vou provar que eu sou o amarelo. Eu lembro até de um diálogo curto, assim, eu devia ser bebezinho, assim, de tipo, minha Batian perguntar pra mim o porquê eu não tomava café e eu falava que eu não queria ficar preto, eu queria ficar branco que nem ela. Tipo, tinha uma fala mais ou menos assim. Mas era isso, eu tentava ser, tipo, falar um pouco de Nihongo com os velhinhos pra eles perceberem que eu sou japonês, tipo, algo do tipo, né? E eu só fui perceber que eu era preto na faculdade, assim. E aí, depois que eu percebi que era preto, fez sentido eu não ser amarelo. Tipo, não ser só amarelo, as pessoas não me verem como amarelo, porque eu não sou só amarelo. Eu sou amarelo e preto. Então, tipo... Aí eu consegui entender melhor as duas facetas. Eu consegui entender melhor, tipo, que eu vou realmente ser diferente nos dois rolês, mas eu vou ser acolhido de alguma forma pela identificação cultural ali, de vivência e outras coisas, né? Quando eu tô no rolê do dominó, da cultura japonesa, a gente se identifica muito pelas coisas de casa, pela questão da Bachan, das coisas que tem na casa de Bachan, que Bachan faz, as questões culturais, né? Essa questão da comida, né? Essa questão muito forte do arroz branco tá muito presente, essa questão de tipo o shoyu ser uma base culinária das coisas e você sentir falta desses sabores assim, né, do hondashi, shitakedashi nas coisas e eu acho que isso me ajudou também me enxergar o fato de eu ser preto, me ajudou o fato de eu me enxergar também asiático e saber que, tipo, eu não vou me forçar só a ser asiático, algo do tipo. E entender que realmente as pessoas me veem diferente porque eu sou diferente. E... Nossa, acho que eu fugi da pergunta. Não fugiu não. É isso. Acho que é isso. Não tem que fugir da pergunta, fica de... Tá. Mas... e você também tocou um tempo no Funkamombi, né? Você não comentou ele lá na primeira pergunta, mas você ficou um tempo no grupo também, né? Eu fiquei 3 anos no Funkamombi. Eu entrei um pouquinho depois deles terem fundado o grupo, que eles saíram da trupe Benkadi, que era um grupo que já existia há um bom tempo em São Paulo. Eles formaram o Funkamombi e aí eu entrei lá e participei por 3 anos do grupo. E se eles precisam de mim, às vezes eu consigo participar, eu vou lá e tento fazer minha parte, dar minha força e receber essa energia também, que é muito boa, é muito legal. Tocar essa musicalidade não é muito comum por aqui, assim. Sim, então, eu ia perguntar se, tipo, foram umas coisas que vieram meio juntas, assim, quando você tava nessa hora de falar, não, sou preto também. Veio. Quando eu tava na faculdade, no primeiro pro segundo ano da faculdade, eu briguei feio, assim, com a minha Bachan. E aí eu fui morar com a minha avó preta, que eu não tinha muito contato e eu recusava até de ter contato. Eu lembro que eu me recusava de ter contato, assim, eu não queria ter contato. Eu evitava de ter contato. E eu fui ter contato lá. E minha Bachan falava só dos defeitos da família, falava dos defeitos da minha mãe, falava dos defeitos da minha família. O lado de lá, a família de lá, o sangue de lá, não sei o quê. E eu sempre vi de forma pejorativa e muitas vezes ela ameaçava com isso, assim. Ela falava, tipo, se você continuar assim, eu vou te mandar pra família de lá. E eu ficava, não, pelo amor de Deus. E ter ido pra lá me ajudou a entender muita coisa sobre mim, assim. E, tipo,
coisas que não batiam assim na casa da minha batiã, com meu tio, com a minha batiã que me criou, com meu pai, e chegar lá na casa da minha outra avó preta e me espelhar no meu tio preto e perceber na minha avó preta que, tipo, eu tinha muita coisa ali que mesmo não tendo convivência, tava ali meio que no DNA, assim, da personalidade, de tipo, nossa, eu lembro de uns momentos, assim, de a gente comer uma parada e ter um chocolatinho no final e todo mundo ficar feliz, tipo, na mesma intensidade, e eu me identificar muito com isso, porque na outra família não era tanto assim, eles ficavam me chamando, tipo, chocólatra, sabe? Sim. Sendo que, tipo, lá era normal, e eu fiquei, tipo, e essas coisinhas pequenas, assim, foram me tomando. Eu comecei a me identificar mais com a musicalidade, eu comecei a perceber que o maracatu, ele ressignificava a minha existência, assim, sem muito diálogo ou sem muita explicação, só o fato de eu estar lá tocando e idolatrando, louvando aquele momento de estar tocando com todo mundo, com o pessoal do teatro que atrasava, que tinha vários defeitos, todo mundo com várias tretas e não sei o que, mas tá lá tocando e todo mundo tá unido para fazer uma parada muito boa e que tem muito significado para todo mundo, é muito forte. É muito forte. E essas coisas, essas atividades grupais, assim, por mais que uma atividade ela tenha uma base que seja comum para todos os grupos, cada grupo acaba criando sua identidade e essa identidade grupal, assim, única desse grupo é uma coisa que mexe muito, né? Porque acaba dando esse senso, ao mesmo tempo que dá um senso de grupo, dá um senso de individualidade grupal, assim, né? Aquela individualidade daquele grupo, então, sensação de pertencimento, é isso. A grande e incrível sensação de pertencimento. Acho que isso eu ganhei muito disso. E isso me fez me ver como uma pessoa preta, me identificar com o maracatu, me identificar com o coco, apesar de às vezes minha família me zoar, japonês dançando as coisas assim, meio duro, com o corpo meio, quadril meio travado. Aos poucos fui aprendendo a soltar com a capoeira e ainda não sei muita coisa, mas aprendi um pouquinho, assim. E foi bem importante, tanto a faculdade quanto a saída para minha outra família. E me ajudou também a, como eu disse antes, a enxergar o meu lado asiático, assim, de uma forma mais... De uma visão mais de fora, assim, de perceber, isso aqui é minha parte asiática, eu não sou isso aqui, eu sou um pouquinho mais que isso. E é bem legal, bem Capoeira eu aprendi muito com o meu mestre, tem muita coisa da capoeira que... capoeira é praticamente só oralidade, só né? oralidade, Passar os toques, muita coisa da capoeira, apesar de, como eu falei, apesar da base, cada pessoa tem a sua capoeira diferente, porque são corpos diferentes, experiências diferentes, né? O meu mestre, ele contava que ele aprendeu a capoeira baiana, que é uma capoeira que é mais pernada, é mais giratória, e aí ele apanhou de uns malucos e levou bronca de uns malucos nas rodas, assim, porque essa galera já começava a pegar uma capoeira mais contemporânea, então ela já entrava mais nos padrões de luta, de karatê, mais uma coisa mais formal, mais marcial mesmo, né? Então ele começou a assim, se adaptar a esse método, e aí o que ele passa é o que ele experienciou desse método. Então é a capoeira dele. Inclusive o nome de capoeira dele é Mestre Ginga, o nome de batizado dele. Ele é o Mestre Ginga. Tipo, a ginga dele é diferente mesmo. A forma que a base dele é totalmente diferente. Então acho que só ele faz aquilo. Então realmente faz sentido as coisas serem orais. É ele passando, é ele olhando o seu movimento do corpo, falando, não tá igual o meu. E aí ele faz e te mostra, e você quer repetir. E aí não tem outro jeito de você aprender essa capoeira sem estar com ele. Você pode até aprender capoeira, mas vai ser outra capoeira, não vai ser a capoeira dele. Então acho que a oralidade está muito nisso. A oralidade está no candomblé, que muita coisa do candomblé é passada na oralidade, quer dizer, quase tudo,
né? Sim. Lá no teatro também é tudo na oralidade. Minha avó cantava as frases dos instrumentos, minha bisavó cantavam as frases dos instrumentos para as pessoas. Muitas pessoas não sabiam, acho que minha bisavó ela nem sabia tocar, mas ela cantava as frases do instrumento e os percussionistas tocavam a frase. Então existe muito essa questão da oralidade, assim, que é muito forte, é tipo totalmente presente. E eu acho que é uma coisa totalmente presente, principalmente no taiko também. Né? Sim, total. No taiko a gente fazia os grupos de estudo e era passado no boca a boca. Era o momento que uma pessoa, que era o senpai, pegava os mais novos, que eram os currais, e ensinava no boca a boca. E aí cada um acabava criando a sua estrutura mental para decorar a mesma parte da mesma música e todo mundo tocava sincronizado, mas cada um com a sua imagem mental daquilo, né? Sim. Então eu acho que esse processo oral tá em todo lugar. E eu lembro também no taiko que cada senpai ensinava de um jeitinho De um jeito diferente, porque aprendeu de um jeito diferente, né? Sim. E isso é bem legal. Eu acho que, por exemplo, na música africana também, com o Funk Amaobia eu tive essa experiência, que aí a gente acaba tendo, a gente teve um integrante que é o Lupeta, que é um mestre africano, ele entrou no nosso grupo, e tudo que ele ensinava era tipo tudo, era tudo cantando, assim, e aí a gente batia a palma para marcar o tempo e ele cantava em cima e a gente reproduzia. E aí é isso, o que tem de realmente armazenado, tipo, gravado, assim, é de vídeo, áudio, mas escrito mesmo, eu acho que não tem, assim, até porque dá um trabalhão do caramba, porque é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. E aí eu acho engraçado, porque agora eu tô dando aula no Colégio Harmonia, eu tenho os alunos tanto do Fundamental 1, que é dos alunos do primeiro ano ao quinto ano, tem um grupo de pós-horário, que é o do Fundamental 2, e tem um pós-horário de mães. Eu dou aula pras mães. Legal, Sim. isso é legal. E aí, pra eu padronizar e fazer as pessoas visualizarem música, eu padronizei a escrita. Legal. Eu meio que quebrei o ciclo dos semestres do meu grupo, mas eu padronizei a escrita, porque a escrita acaba sendo um grande meio de comunicação e de passagem de conhecimento. A escrita é um grande passagem de conhecimento, né? Mas o boca a boca ainda se mantém. Mesmo com a escrita, mesmo com várias coisas, o boca a boca ainda vai permear ali, né? A escrita ela vai ajudar muito, mas vai tocar alguma coisa, na hora que você está tocando você não vai parar e escrever. Você vai lá, canta, você toca e canta, você mostra. Então a oralidade ainda se mantém bastante. Sim. Não, e você teve, por outro lado, você também teve a experiência acadêmica, né? Como foi, assim, o período de faculdade, como você acha que isso influenciou? Você chegou a trabalhar como musicoterapeuta? Não cheguei a trabalhar como musicoterapeuta. Tive várias crises de identidade por causa da minha formação e tal, de não me sentir competente o suficiente. Aquela coisa toda depois de se formar, o clássico depois de se formar. Até porque, devido ao fato de eu vir de uma escola pública e passar por uma faculdade particular, eu sentia que a minha tomada desse diploma não era legítima. O fato, tipo, eu ainda me sinto defasado à leitura, eu ainda me sinto defasado a muita coisa que faz parte do dia a dia acadêmico, que faz parte da academia e que é o mínimo e o básico da academia e pra mim ainda é muito defasado, então eu ainda tenho muita crise de identidade e muita receio quanto a essa questão de me considerar acadêmico e legitimar o meu diploma por causa disso. O que, de certa forma, é besteira, mas ao mesmo tempo faz sentido porque é o padrão que a academia exige, né? É o padrão de escrita, é o mínimo de formalidade que a academia exige o mínimo do padrão dela, né? Então faz sentido, mas eu acho que devido a isso eu não trabalhei com musicoterapia ainda, mas pretendo. E foi bem difícil. Esse processo acadêmico foi bem difícil. Lidar com
a formalização de muitas ideias que eu tinha. Inclusive, meu TCC é uma ameba, assim, é terrível. A ideia é genial, assim, eu acho uma ideia muito boa. Eu fiz um TCC sobre... Era um artigo, né? Tinha que fazer um artigo. Era um artigo sobre a criação de identidade Nikkei através dos grupos de Taiko. E falava sobre essa questão de como o Taiko influenciou na identidade Nikkei, de se entender não como um brasileiro e nem como um japonês, mas como um Nikkei. O quanto o Taiko ajuda isso. Por exemplo, tem um grupo, acho que lá de Campinas, que foi pro Japão visitar o Kodo e tal. E aí o Kodo falou que eles tocavam de um jeito brasileiro. E aí tem um relato de uns integrantes falando: pô, a gente treinou pra caramba pra tocar as músicas japonesas. E os caras falam que a gente toca que nem brasileiro. Então eu achei isso muito bom. Achei isso muito bom porque é isso, assim, de tipo... Aqui a gente é japonês e no Japão a gente é brasileiro e tem essa crise de identidade. E o quanto o Taiko influencia bastante nisso, em criar uma identidade grupal daquele grupo, né? Não exatamente tipo, o Nikkei no geral, mas aquele grupo, como aquelas pessoas acabam criando um ponto de referência entre elas, que é o Taiko, assim. Sim. Mas ficou horrível, horrível. Enchi muita linguiça, não teve muita coisa, podia ter refinado várias coisas e ido para um tema mais simples e mais eficaz, mas foi horrível. Mas senti muita dificuldade de passar todas essas coisas que a oralidade tem, que a oralidade dá valor, mas que quando vai para a academia e vai para a escrita, ela acaba se perdendo um pouco. Sim. Né? Diferente a é relação, diferente, né? Tipo, você ter que validar várias coisas que na oralidade não precisam ser validadas. É aquilo que foi passado, aquela é a verdade, aquilo é o que foi passado, é simples assim. Foi passado pelo boca a boca, é diferente de outra pessoa e tá tudo bem porque é isso, é a oralidade daquela pessoa, aquele aprendizado que você quis aprender daquela pessoa e tá tudo bem. Agora, passar isso, toda essa oralidade para a academia, passar todo esse resquício de atividades étnicas, né? Que praticamente é isso, né? Tudo que foge do padrão da música ocidental, da cultura ocidental, acaba entrando nesse padrão de música e cultura étnica, e aí acaba que, tipo, a partitura é diferente, as coisas são diferentes, por mais que tenha uma formalidade própria daquela cultura, para passar pra academia tem que ser da forma ocidental. Então, tipo, se tem a partitura do shamisen, erudito, tem todas as notas mapeadas do shamisen lá, o que tem o canto acompanhado com a nota marcada do shamisen, o shakuhachi tem uma partitura, que é a flauta, o koto tem outra partitura, cada um tem a sua e consegue sincronizar tudo na mesma partitura, por mais que tenha todas as complexidades que foram passadas, tiveram essa fiscalização ocidental, que acabou tendo inspiração na partitura ocidental, ainda assim teria que ser passado para a partitura ocidental. Sim. Porque é esse padrão, né? Colocar nesse padrão que a academia consiga enxergar. E não exatamente esse padrão direto de aprender aquela cultura, mas sim aprender aquela cultura através da visão acadêmica. Então, sim, né? No fim das contas, a academia ainda é europeia e branca e esse lugar, assim, né? O ocidental mesmo, né? Tipo, acho que tem... como eu só fiz uma graduação, eu acho que eu não tenho culhão pra falar muito sobre a academia. Falar, não, a academia não sei o que, mas segundo pessoas que estão na USP, que são minoria, e estão presentes lá fazendo mestrado e doutorado, é isso mesmo. É isso mesmo. Três experiências. Eu estou tendo as experiências de dar aula para as crianças que provavelmente não querem aprender taiko, porque faz parte da grade, tá na grade. Então elas são obrigadas a fazer aula de taiko. Muito maluco isso, inclusive, achei louco.
Tem a experiência de mães dos alunos que querem participar e fazer aula de taiko, e eu vi relatos de muitas que para elas é terapêutica, é uma atividade terapêutica, e algumas estão fazendo taiko tipo, desde março, a gente está em julho, tipo 4 meses de taiko, e para elas já tem esse efeito muito forte do taiko, né? Já apresentaram 2 vezes, já fizemos 2 apresentações, mesmo com esse curto espaço de tempo, e elas gostaram, super dedicadas. Tem um grupo do pós-horário, que é a galerinha do ensino médio, que por algum motivo decidiu fazer taiko, mesmo depois de sair da grade, saiu da grade de taiko, deixou de ser algo obrigatório e falou, não, eu gosto de taiko. E decidiu continuar a fazer taiko e tá lá comigo, aprendendo. E eu tenho dado aula agora numa associação de cultura japonesa, que tem um grupo muito misto entre... Quer dizer, só tem mulher. É engraçado que o grupo das mães e esse grupo só tem mulher, eu acho isso muito legal. E é um grupo que tem 4 batiãs. 4 batiãs e 3 mulheres mais jovens, assim. E tá sendo uma experiência muito legal, porque as crianças, eu praticamente estou descobrindo como dar aula para as crianças. Estou há 1 ano dando aula para as crianças. E eu ainda estou descobrindo o que as crianças gostam, como é que funciona, porque às vezes você repetir muito a mesma coisa não funciona, mas às vezes não repetir o suficiente a criança também não aprende. Sim. E às vezes você passa algo lúdico e a criança não se diverte, às vezes você passa algo que é repetitivo e a criança se diverte com aquilo. Então está sendo uma experiência bem esquisita, bem estranha de... Às vezes o que eu preciso conquistar a criança não é exatamente fazer brincadeiras com o taiko, mas mudar o ângulo que a criança toca o taiko para ficar mais interessante para ela, porque é uma questão não exatamente de som, dela se divertir com o som, mas dela se divertir com o movimento de tocar o taiko, né? E isso faz muito sentido, né? Dessa questão da ligação do taiko com o movimento. Muitas não gostavam de música devido a experiências com a antiga professora, a professora agora mudou, eles estão tendo experiências novas com música, mas é engraçado que eles chegam e falam: eu não gosto de música. Aí eu fico, mas você gosta da aula de taiko? Mas é taiko. Aí passar por essas situações assim, tá sendo bem interessante de entender como funciona a didática e de entender o que é realmente importante, né? Sim. O que é importante para aquelas crianças aprenderem que o taiko é estimular, é aprenderem a cultura, é aprenderem a, entre aspas, tocar direito taiko, a técnica, o que é vantajoso? Por que elas vão aprender taiko obrigatoriamente por 5 anos? Que elas vão ficar do 1º ao 5º ano tocando taiko. O que eu vou ensinar para elas? Não só como professor, mas como sensei de taiko. Porque ser sensei de taiko tem outros valores além de ensinar técnica e música, né? O que fazer quanto a alunos que às vezes não se dão bem durante a aula, brigam durante a aula, já aconteceu, nossa, diversas vezes isso, de aluno tretar durante a aula e chorar, e você tentar lidar com situações que às vezes alguns problemas são mais pessoais e sociais do que musicais em si, porque as crianças são super musicais, e às vezes quando não são, a gente tenta ver como estimular a criança a tocar e a entender ritmo, a perceber o som. Então, como fazer essas coisas? Assim, às vezes você acha crianças geniais e às vezes você acha crianças que têm bloqueios a quanto se colocar artisticamente, a quanto explorar o taiko, né? Às vezes demonstrar que explorar de algumas formas prejudica o instrumento ou prejudica o corpo delas, né? Ou ensinar coisas básicas sociais de tipo, você não pode bater com a baqueta no seu colega. E é bem legal esse ponto das crianças, de que eu tô no aprendizado constante, assim, de tanto aprender como é melhor para eu dar aulas para elas, e como é melhor de eu dar aulas para elas por mim, de como eu economizar mais energia, como eu evitar de me estressar por coisas que não tem a ver com as crianças exatamente, mas sim com o fato de eu não estar feliz com o andamento da aula, de eu rever meus objetivos para cada turma. Às vezes de entender que esse ano, o 3º ano vai ser isso, tá, mas a turma B, comparado à turma A, tem uma dinâmica diferente, vou para outra coisa. E chegar ao ponto de, por exemplo, esse semestre eu fiz um teste de cada turma fazer uma coisa diferente da outra. Eu padronizei mais ou menos o que eu queria fazer em cada ano,
mas cada turma eu faço uma atividade totalmente diferente. Uma tava aprendendo uma coisa, a outra tá aprendendo outra, e seguir assim pra ver no que dá, e às vezes um ir pra composição, o outro só fazer brincadeira, e deixar as crianças me levarem pra onde elas querem ir. Ou senão, às vezes eu falo, não, vamos tomar rédea pra ir pra esse caminho aqui. Não, vocês estão brisando demais, vamos pra cá. E trazer as crianças para outro lugar. Eu acho que eu tive muito aprendizado nessa questão. E tem um lugar diferente dessa escola também, né? Porque estranho, né? Não é estranho, é diferente, né? Tipo, tem o taekwondo na grade curricular. Assim. Não, é uma escola que tem muita coisa, né? Elas têm muitas aulas diferentes, aulas de esgrima, ginástica, é uma escola bem completa e muito além do que o padrão, né? Então, por exemplo, eles têm aula de japonês desde o infantil. Eles aprendem Nihongo, a língua japonesa, desde o infantil. É verdade, você comentou comigo, acho que mais antes a gente não estava gravando ainda, que essa escola, ela tem a... Ela tem, tipo, em cada turma, assim, de 20 alunos, tem 6, 7 crianças asiáticas, assim. E é bem legal que, pra mim, torna um ambiente muito mais caseiro. Porque eu consigo falar algumas coisas com algumas crianças, assim, que se não fosse essa identidade asiática, não rolaria, assim. Eu acho bem legal. O do pós-horário é interessante porque é umas crianças que fizeram taiko e quiseram continuar, então elas têm uma outra pegada, assim, elas estão curtindo apresentar. Às vezes eram crianças que quando era obrigatório na grade nem participava tanto, mas agora que não é mais, tipo, começou a gostar da coisa e tá se dedicando, então é bem legal. E aí tem um grupo das mães, que é um grupo que já vem para outra formalidade, porque elas estão lá dispostas a ouvir, já tem outra coisa, não preciso ficar precisando chamar a atenção delas o tempo todo, tentando criar pontos de atenção, né? Com atividades loucamente. Eu posso ir para um diálogo, eu posso ir para outras coisas, posso trazer outras brincadeiras, conversar com as mães, elas ficam tirando sarro de mim, eu tiro sarro delas, então tem uma interação bem diferente aí. E com as mães eu entro muito mais na partitura, eu entro muito mais em divisões da música, com as crianças também, mas com elas eu consigo fazer um trabalho mais formal de aprendizado da música, uma coisa que vai mais para palco, que o taiko ele tem esse direcionamento de apresentação, né? O taiko contemporâneo, o adaiko, ele foi feito para estar no palco, o komidaiko foi feito para estar no palco, então ele já musicalmente ele já é moldado para estar no palco. Então é esse o objetivo das mães de apresentar e elas estão gostando. Então tá sendo um processo bem legal, assim, de até às vezes dar aula pra mãe e depois dar aula pro filho e falar: ah, você é filho de tal pessoa! E aí é bem legal, é bem legal. Foda. Então, eu acho que é isso, assim, em geral, mas muito bom falar e perguntar coisas pra você que eu acho que eu não perguntaria em outra situação também. Isso é estranho, é engraçado, e a gente se conhece há pouco. Quantos anos já? Mano, o Daiko tem mais de 10 anos, a gente conhece, tipo, tem uns 8 anos no mínimo. Eu acho que uns 8 anos no mínimo. Sim.